Mas nessa edição do programa Falando Sério, nós queremos aqui ressaltar um artigo que foi publicado no dia de hoje no Jornal Diário, na última página do Caderno de Variedades. Um artigo escrito por Sônia Cunha Ziede, jornalista profissional, e que retornou às páginas da imprensa tupaense nos últimos meses como uma importante articulista, e ela fez um emocionante artigo intitulado Um Herói Diferente, na qual retrata a vida do seu pai, o ex-vereador Leandro Cunha, advogado que teve uma importante participação na vida pública, seja ela política, social, na vida jurídica da cidade de Tupã. E ela tece uma série de comentários que mostram o seu caráter, a sua dignidade como ser humano, e merece aqui a nossa homenagem, já que ela veio a público colocar fatos que se referem não só à história pessoal da sua família, mas na qual a história de sua família está envolvida com a história política de Tupã e com a história política do Brasil, o que aconteceu nos anos de chumbo. Ela retrata exatamente num documento, com fidelidade absoluta aos fatos, sem omitir, sem procurar desviar da realidade dos mesmos, a sua situação de filha de um pai que procurou, dentro da sua concepção de vida, encaminhar os seus filhos ao melhor dos mundos. E, por outro lado, ela reconhece os problemas que enfrentou por atitudes pelas quais seu pai se viu envolvido, quer seja a sua participação nas comissões de inquérito da Revolução de 1964, dos anos de chumbo. É um documento que reflete aquilo que aconteceu dentro do âmbito da sua família. E nós queremos homenageá-la. Nós recomendamos àqueles que ainda não leram que procurem o seu artigo no Jornal Diário de hoje, Um Herói Diferente. Hoje a Folha de São Paulo fala a respeito da Comissão Nacional da Verdade. Tupã, nós temos 4 casos que merecem ser estudados detidamente a nível da Comissão Nacional da Verdade. Um já foi dado o pontapé, que foi a questão, porque os fatos que são analisados pela Comissão Nacional da Verdade envolvem problemas políticos, de perseguição política, ocorridos desde 1945 até a promulgação da Constituição de 1988. E aí em Tupã nós tivemos aí o primeiro fato, o vereador Caio Aoki, junto com a família Yamauchi, trouxe a Tupã o deputado Adriano Diogo para registrar os acontecimentos que envolveram as perseguições à colônia japonesa, e que acabou provocando as perseguições devido à Segunda Guerra Mundial, e que isso acabou provocando um trauma dentro da colônia japonesa, conflitos internos, assassinatos, prisões, e isso daí levou aos episódios da Shindoremei, dos quais Tupã foi o epicentro. Tanto que o escritor Fernando Moraes fez uma pesquisa profunda aqui em nossa cidade, esteve pessoalmente lançando aqui o livro Corações Sujos, que foi transformado em filme de caráter de repercussão internacional, dado os fatos. Nós temos o caso
do assassinato, da chacina dos comunistas da Fazenda Luar, um episódio que sempre é estudado, mas não foi reconhecido de forma pública. Vários autores de livros já citaram, várias teses foram realizadas. Envolve inclusive o presidente do Partido Comunista em Tupã da época, um rico comerciante de joias e relógios, de uma família importante em nossa cidade, era o presidente do Partido Comunista, que teve alguns dos seus membros mortos num confronto com a força pública do estado de São Paulo, nas proximidades da Fazenda Luar, numa noite que pode se chamar de Noite Vermelha. Vários estudos já foram feitos a respeito, mas aqui em Tupã ainda não se tocou no assunto. Nós tivemos recentemente estudantes de São Paulo, vieram até a nossa cidade, estiveram conversando conosco e com o nosso editor de história, jornalista Eduardo Dantas, a respeito também do que aconteceu com os índios cangangues, com a nossa aldeia Vanuíri, em que agentes do SPI mantinham prisões arbitrárias, torturas, desaparecimento de índios, ameaças de morte ali na aldeia Vanuíri. E esses episódios também estão sendo analisados pela Comissão Nacional da Verdade. E curiosamente o acusado Itamar Simões, que era o diretor do posto indígena Vanuíri em Tupã na época do SPI, Itamar Simões, tem o seu filho, e é motivo de polêmica, Inimar Simões, que é assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, e Inimar Simões faz parte da Comissão da Verdade, na subcomissão referente aos trabalhadores rurais, aos índios. E pessoas o criticam por fazer parte da Comissão da Verdade, porque o seu pai é acusado. Só que, entretanto, nós conhecemos Inimar Simões, sabemos que ele é uma pessoa séria e honesta de princípios, e evidentemente ele é jornalista, né? Assim como a jornalista Sônia Ziede, e ele está, pelo que eu percebi, ele está aberto a passar o Brasil a limpo, esta situação que seu pai inclusive está envolvido. É uma pessoa muito séria. E nós temos aí o episódio da Revolução de 1964, quando várias pessoas foram investigadas, algumas punidas e etc. E este documento da Sônia Cunha Ziede, este artigo, não é apenas um artigo de uma filha e uma homenagem ao pai, é muito mais do que isso. É um documento histórico de suma importância, pelo qual ela traz a público problemas de ordem pessoal que aconteceram na vida de sua família, que retratam o momento dramático pelo qual o país viveu. E isso daí, esse documento de Sônia Ziede, ele é o testemunho de que a pior democracia é melhor do que uma boa ditadura. Portanto, aqui fica a nossa homenagem a Sônia Ziede pela coragem, pela altivez de trazer este assunto a público. Portanto, os nossos cumprimentos a ela, à sua família, ao seu esposo Tufi Abra Ziede, por ter coragem de, no Dia dos Pais, 50 anos após a Revolução de 1964, do golpe militar, ela como jornalista, vir a público expressar o seu amor, o seu carinho ao seu pai, mas não deixar de tocar no assunto que é polêmica na cidade de Tupã. Foi exatamente ela, a filha de Leandro Cunha, quem deu o pontapé neste episódio da Revolução de 1964 em Tupã.